Vocês já ouviram falar da Cientologia? A Cientologia é uma religião que é conhecida por ter membros famosos de Hollywood. Os mais conhecidos são Tom Cruise e John Travolta, que são membros influentes há anos da Cientologia. É por causa dessa religião eles deixam as suas vidas ser guiadas por essa crença. Porém, ex-membros da Cientologia revelaram segredos obscuros sobre a religião e seus praticantes, Tom Cruise e John Travolta. Eles não confirmaram nada sobre essas revelações, mas também não negaram. Então continue no vídeo que eu vou falar sobre todos esses segredos obscuros de Tom Cruise e John Travolta que foram revelados sobre a Cientologia. Criada em 1952 pelo autor americano de ficção científica L. Ron Hubbard, a Cientologia recebe influências do budismo e do hinduísmo, mas também de campos da ciência, como as ciências humanas. Essa religião sempre foi atrás de famosos, como atores e atrizes de Hollywood. Elvis Presley e Brad Pitt foram bastante cobiçados por essa religião, mas eles não quiseram entrar. Já Will Smith e sua esposa já fizeram parte da Cientologia, e o que foi noticiado sobre eles é que eles eram recrutadores da religião, mas hoje não são mais membros. Em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, a Cientologia é considerada uma religião, mas em outros países, como a França, é considerado uma seita. E por ser considerado uma religião, a igreja não paga impostos. E essa é a grande polêmica sobre essa religião que eu vou falar. Mas antes tenho que avisar que essas revelações que eu vou contar foram tiradas do documentário feito pelo canal HBO. Esclarecendo, Cientologia é a prisão de crença, baseado no livro de mesmo título de Lawrence Wright, ganhador do prêmio Pulitzer, e também de uma entrevista de uma ex-membra da igreja da Cientologia, Sam Domingo, filha do cantor de ópera Plácido Domingo, que fez revelações ao jornal Daily Mail. Segundo o documentário, a Cientologia pressionou autoridades para ser declarada uma religião e assim não pagar impostos. No início dos anos 90, o atual líder da organização, David, pressionou o IRS americano, órgão equivalente à Receita Federal Brasileira, para conceder à Cientologia status religioso, o que isentaria de impostos. O documentário diz que a igreja entrou com mais de 2.000 ações contra funcionários do IRS e investigou a vida pessoal de muitos deles, com detetives particulares. E com toda essa pressão, em 1993, o IRS concedeu à igreja a condição de religião. E isso fez que a igreja da Cientologia atingisse um patrimônio de 1,5 bilhão de dólares. O documentário revela ainda que a igreja da Cientologia causou a separação de Tom Cruise e Nicole Kidman. Eles foram casados entre 1990 e 2001. A atriz era considerada uma forte potencial de problemas por ter sido criada no catolicismo e ter um pai psicólogo, pois um dos inimigos da Cientologia é a psiquiatria. Nicole Kidman teria sido supostamente investigada por detetives particulares e seu telefone foi interceptado a pedido de Tom Cruise. A igreja teria ainda tentado colocar os dois filhos adotivos do casal contra a mãe, para que Tom Cruise pudesse conseguir a custódia deles, no caso de um divórcio. Já na entrevista dada por Sam Domingo, ela revela que os filhos adotivos de Tom Cruise e Nicole Kidman são doutrinados para odiar a mãe deles. E os dois viraram garotos propagandas da Cientologia. Porém, a revelação mais chocante que foi revelada por Sam Domingo é sobre John Travolta. Membro da igreja da Cientologia desde 1975, John Travolta tentou usar técnicas para trazer seu filho de volta à vida, ainda dentro da ambulância, na qual ele foi levado ao hospital após sofrer uma convulsão. Na ambulância, ele tentou fazer que a alma de seu filho ficasse dentro do corpo, dizendo: "Eu ordeno que você fique nesse corpo." É uma forma de tentar impedir que a pessoa morra,
segundo a cientologia, mas é claro que não funcionou. Jet, o filho de John Travolta, morreu em janeiro de 2009, aos 16 anos. Mas não parou por aí. Kelly Preston, esposa de John Travolta, logo após a morte de Jet, teria sido levada para uma igreja da cientologia, onde passou meses sendo verificada. Um pouco mais de um ano depois de Jet morrer, a esposa de John Travolta ficou grávida de Benjamin, enquanto ainda estava sendo observada pela igreja. Os cientologistas acreditam que a alma de Jet teria passado do corpo de um filho para o outro corpo. E por isso John Travolta acredita que seu filho Benjamin é a reencarnação de seu filho Jet. Porém, no documentário da HBO, eles afirmam que John Travolta não consegue deixar a igreja por medo de que detalhes da sua vida pessoal sejam revelados, pois os membros da cientologia são regularmente submetidos a chamadas auditoriais, confissões gravadas e nas quais explicam detalhes de sua vida pessoal. Essas sessões teriam o objetivo de encontrar a origem dos traumas que afetam uma pessoa, mas o documentário afirma que as informações obtidas são usadas para chantagear membros descontentes com a igreja. Esse seria o caso do ator John Travolta, que alega-se não deixar a igreja por medo de que detalhes de sua vida pessoal sejam revelados. Mas, quando sua esposa, Kate Preston, estava com câncer de mama, John Travolta procurou ajuda médica para salvar sua esposa. E isso era ir contra a cientologia, pois essa religião é contra a quimioterapia e a radiação. Kelly Preston morreu de câncer em 2020 e John Travolta agradeceu publicamente toda a equipe médica que cuidou de sua esposa. Mas hoje ainda não se tem nenhuma notícia se John Travolta deixou a cientologia. Para ser membro da cientologia não é muito fácil. Membros da cientologia só passam a conhecer detalhes da religião aos poucos e depois de pagar grandes quantidades de dinheiro. Isso é dito no documentário. Então isso explica porque Tom Cruise e John Travolta são tão influentes na religião. Eles têm de pagar por anos para subir dentro da igreja e só quando atingem um certo nível eles têm acesso a documentos escritos pelo próprio Hubert, o criador da religião. Neles há explicações sobre a história de Xenu, um ditador galáctico que há 75 milhões de anos trouxe milhões de pessoas à Terra em naves espaciais, depositando-as em vulcões e aniquilando-os com bombas de hidrogênio. Essa é basicamente de onde vem a crença da cientologia. Se você quiser saber mais sobre essa crença, o que eles acreditam, quem é o deus deles, a história da cientologia, é só escrever nos comentários e deixar o seu like, que faço mais um vídeo sobre esse assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Mas calma aí, eu também quero saber de você. Já conhecia essa religião antes? E o que você sabe dela? Escreva também nos comentários. Então valeu, turma, e até a próxima!